Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho mais uma história para contar e eu vou relatar para vocês, nos mínimos detalhes, como foi que eu mantive a minha produção de leite durante os 57 dias que o meu bebê ficou na UTI NEL. Não foi fácil, mas eu consegui, após esses 57 dias, a amamentação exclusiva. Me acompanha aí que eu vou te contar. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Eu te convido a dar uma passeada aí no meu canal, conhecer um pouquinho da minha história. E se você está aqui novamente, seja muito bem-vindo de volta. Eu espero que você curta mais esse vídeo, que eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho de como foi a minha experiência com a amamentação do Lucas. Para quem não sabe, o meu bebê é prematuro extremo. Ele nasceu de 29 semanas, pesando 1,220 kg e precisou ficar na UTI NEL durante 57 dias. E durante toda a minha gestação, eu me preparei muito para amamentar exclusivo. E eu acho que se eu não tivesse amamentado, eu seria uma pessoa muito frustrada, porque foi a parte da maternidade que eu mais gostei. E é aquele momento, olho no olho, da mãe com o bebê, aquele momento de conhecimento, aquele momento de entrosamento entre mãe e filho. Infelizmente, o meu bebê nasceu prematuro e precisou ficar na UTI NEL. E por estarmos no auge da pandemia, foi um processo diferente, porque normalmente a mãe, né, quando tem o bebê que precisa ficar na UTI NEL, ela pode passar o dia no hospital. Tem até, em alguns hospitais, tem a mamãe canguru, eu acho que é esse o nome, que a mãe fica hospedada no hospital, dando toda assistência ao filho. Porém, eu não tive esse privilégio por conta da pandemia. E eu não pude ordenhar para o meu filho ser amamentado pelo meu leite, eu não pude amamentá-lo durante o período que estava no hospital. Após a minha alta, eu cheguei em casa e precisei ordenhar. Eu precisava começar a minha produção de leite, já que o bebê não estaria sugando. E eu não tinha bombinha elétrica ainda, eu comecei a fazer essa ordenha manualmente. E enquanto eu ordenhava, eu me lembro que eu chorava muito, porque durante toda a gestação eu me preparei para esse momento. Aquela preciosidade, né, o colostro, eu teria que descartar. Então foi muito difícil para mim. Mas em todo momento eu pedia muita força para Deus, eu pedia muito para que o meu leite não secasse e que eu pudesse manter a produção dele. E foi muito difícil porque todas as vezes que eu ordenhava religiosamente, de 3 em 3 horas, como se o bebê estivesse mamando, eu precisava descartar. Eu não sabia quanto tempo meu filho ia precisar ficar na UTI NEL. A nossa geladeira, ela não tem muita durabilidade para o leite, né? O nosso congelador não tem muita durabilidade para o leite. Eu fiz várias pesquisas e aí precisava, né, para ficar um tempo maior, que ele fosse pasteurizado. E aí eu precisava descartar, né? Porque eu não tinha acesso a essas coisas aqui na minha cidade. Nem para doação de leite aqui não tem, somente a 2 horas praticamente daqui que eu encontraria uma maternidade que recebesse o meu leite. Então eu precisava descartar. E como eu já relatei para vocês, graças a Deus, né, o meu filho, ele ficou esses 57 dias na UTI NEL e não teve nenhuma intercorrência. Ele testou a minha fé em todos os momentos, porque tem criança que quando nasce, ela já nasce chorando, ela é entubada por procedimento médico, porém, após um período, eles vão fazendo os testes e aí destuba a criança e a criança não precisa mais de nada, né? Mas o meu filho passou por todos os processos. Ele precisou ser entubado,
Quando destubou, ele foi para o capacete. Depois do capacete, ele foi para o CPAP. Porém, no CPAP, ele agarrou. Todas as vezes que eles tentavam tirá-lo do CPAP, saturação caía e ele precisava retornar. Ele estava meio que viciado, né, no oxigênio. Então, teve um dia que eu cheguei no hospital e ele estava com acesso. E quando eu olhei o acesso na mãozinha dele, me deu aquele gelo, né, aquele frio na espinha. Falei, caramba, alguma coisa aconteceu. E ali eu já desmontei. Então, lá na UTI NEL, nós somos conhecidos, eu e meu esposo, eu como Mamãe chorona, e o meu esposo, ele é conhecido como pai chato. porque ele observa tudo nos mínimos detalhes, ele sabia até a posição do Lucas, ele sabia tudo, ele observava tudo e eu já não tinha cabeça para isso. Eu só chorava. Então, né, muitas vezes as meninas vinham muito humanas, as pessoas do CIS, o meu filho ficou na cidade de Vassouras, no CIS, e toda a equipe muito humana. As pessoas não davam só assistência às crianças, eles davam assistência também aos pais, né? E davam toda a atenção, todo o carinho, mantinham a ética, né? Porque cada um sabia o seu lugar, cada profissional sabia o seu lugar, porém, com muito carinho, com muito amor, eles tinham essa empatia, porque eles sabiam tudo o que nós estávamos vivendo. E eu acho que para a pessoa trabalhar num setor como esse, ela precisa ser humana, ela precisa saber se colocar no lugar do outro, porque nós ficamos tão fragilizados, ninguém espera, né? Ninguém se prepara para esse momento. Ah, eu vou ficar grávida e aí o meu filho vai nascer prematuro e vai precisar ficar na UTI NEL e vai ter intercorrências. Ninguém se prepara para isso, ninguém espera isso. Todo mundo que planeja uma gravidez ou que fica grávida, né, faz todo o tratamento, espera que tudo dê certo. Porém, algumas pessoas, né, são pegas de surpresa como nós fomos. Mas em nenhum momento Deus nos abandonou. Em nenhum momento nós fomos desamparados. Né? A todo momento nós fomos muito bem assistidos pelos profissionais que lá estavam. E eu me lembro que quando eu olhei aquele acesso na mão do meu filho, eu desabei. E com muito carinho, as pessoas vieram, os profissionais vieram e me explicaram o que tinha acontecido. Nós, leigos, né? Eu leiga, eu sou professora, eu não sou profissional da saúde. Então, eu sempre ouvi falar que a pessoa que precisa de transfusão de sangue, ela perdeu sangue, né? Ela precisa repor aquele sangue. E não é só aí, não é só isso. Lá eu aprendi muitas coisas. E o meu filho, ele estava com acesso porque ele precisou de uma transfusão de sangue. Olha, mas foi muito difícil para eu entender, tá? Por mais que eu confie, que eu confiasse nas pessoas que lá estavam, nos profissionais que lá estavam, e eles me explicassem, né, que é um procedimento normal para que a criança desmame com mais facilidade do oxigênio, foi muito difícil para eu poder entender. Eu me lembro que eu chorei muito lá. Eu saí de lá chorando muito. Eu entrei no meu carro para eu conseguir vir dirigindo para casa, porque eu com 20 dias de operado eu já dirigia, porque eu não deixei de ver meu filho em nenhum momento. Eu me enchia de cinta, eu ia devagarzinho, mas eu ia, né? Eu engolia a minha dor, mas eu estava lá. E eu entrei no meu carro e eu chorei. E eu precisei passar aquela noite toda sozinha para eu poder entender o que tinha acontecido, para eu absorver aquilo. Porque eu já estava fragilizada com tudo o que estava acontecendo, muito medo. Tinham dias que eu chegava lá e eu via aqueles profissionais todos encapuzados porque uma mãe que estava com Covid perdeu o seu bebê e o bebê tinha ido para lá.
e ainda não sabiam o resultado, se era positivo ou não, se o bebê estava positivo para Covid ou não. Então, o meu filho estava lá. Então, por mais que a gente confie em Deus, né, é normal a gente se sentir insegura, é normal a gente ter medo. Então, a gente estava passando por muitas coisas e foi difícil para entrar na minha cabeça. Mas como aqueles profissionais disseram, aconteceu. Quando eu cheguei no outro dia, o meu filho já estava sem o CPAP. Ele estava só com o cheirinho aqui, o O2, né? Só com o cheirinho dentro da incubadora, só para manter aquele oxigênio, para ele se sentir mais confortável. Foi difícil ele sair do O2 também, dele sair desse cheirinho, né? Mas ele venceu. Hoje ele tá aqui comigo. E naquele dia foi muito difícil. Eu cheguei em casa, eu precisei ficar sozinha. Pedi para minha sogra levar minha filha para casa dela. O meu esposo não estava em Mendes, ele estava trabalhando e eu precisei entender tudo aquilo que estava acontecendo. Por mais que eu confiasse naqueles profissionais, por mais que eles me dissessem que era normal, eu precisava absorver aquilo, porque eu tinha que desconstruir tudo que eu tinha construído durante toda a minha vida, né? Todo o conhecimento que eu tinha de toda uma vida. Então, eu precisava desconstruir aquilo de que não tinha tido intercorrência, ele não precisou repor sangue, ele não perdeu sangue, não teve hemorragia. Eu precisava entender aquilo tudo. E aí, quando eu fui ordenhar, cadê o meu leite? Nada, nem uma gota. E realmente é dessa maneira. A gente escuta as pessoas falando, da noite pro dia secou o meu leite. E é verdade, isso aconteceu comigo. Eu saí de casa, eu tinha leite. Eu cheguei em casa, não tinha mais. Depois de meia hora da visita, o período de sair do hospital até chegar na minha casa, acabou meu leite. Não tinha nada mais. E mais desesperada eu fiquei, mais nervosa eu fiquei. Entrei em contato com a minha médica e ela me receitou um remedinho. E de nada adiantava eu tomar qualquer medicamento se a minha cabeça não tivesse boa. Eu precisei absorver, eu precisei entender, eu precisei aceitar, eu precisei passar por esse período, porque nós passamos por períodos, nós passamos por fases em que muitas vezes no momento nós não entendemos, mas vamos entender depois. E eu precisei passar por essa fase, eu precisei entender aquilo que estava acontecendo e tomei a medicação. Demorou uns 2 dias para o meu leite começar a descer novamente, mas desceu. E aí eu continuei a produção, depois eu vou ver se eu consigo colocar as imagens para vocês do antes e o depois, do quanto eu conseguia tirar, e aí eu consegui voltar com a minha produção do leite. Depois que eu entendi, absorvi, aceitei o que tinha acontecido, eu consegui voltar a produzir o meu leite. E quando eu soube, né, que ele já estava para ter alta, eu comecei a estocar o leite, porque eu fiquei com muito medo de ele chegar aqui, ele estava acostumado a mamar a Chuquinha lá no hospital, e eu fiquei com muito medo de, quando ele chegasse em casa, ele não pegar o meu peito, ou então o meu leite não ser o suficiente para ele. E eu comecei a estocar o leite, porque tem um tempo para poder ficar no congelador, né? Então, eu não poderia deixar guardado muito tempo, mas eu comecei a estocar, colocando data, os que iam passando desse prazo, né, que é permitido ficar no congelador, eu ia descartando. Mas eu consegui manter a minha produção de leite, graças a Deus. E eu me lembro que no dia que ele teve alta,
nós chegamos na minha casa, minha mãe deu um banhozinho nele, porque por mais que eu já tivesse Alice, eu tivesse cuidado da Alice, ele era muito pequenininho, gente. Muito pequenininho, eu não conseguia segurar no meu colo para poder dar mamar. Eu tinha que colocar a almofada de amamentação, colocava ele deitadinho em cima da almofada de amamentação para ele poder sugar, né? Para ele poder mamar. E nesse dia minha mãe deu um banhozinho nele, eu tomei um banho correndo e coloquei ele no meu peito. Gente, para minha alegria, ele pegou e ele sugou e ele mamou. Consegui amamentar exclusivo. Até quando nós introduzimos a alimentação, introduzimos a frutinha, introduzimos a comidinha, ele mamava e mamava muito, graças a Deus. Eu vou compartilhar com vocês aí o vídeo da primeira vez que eu coloquei no meu seio e que ele mamou. Uma gracinha, gente. Então é isso, pessoal. Hoje eu compartilhei com vocês um pouquinho aí da minha experiência com a amamentação do Lucas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa aí o seu like, compartilha com um amigo, porque eu tenho certeza que da mesma forma que te edificou, te abençoou de alguma maneira, vai abençoar a vida de alguém também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.